Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Julinhares, passando por aqui para convidar você para acessar o site da Primer TV e acompanhe a nossa programação em tempo real, primertv.com.br. Ótima tarde! Estamos aqui ao vivo na Primer TV, canal 23, NET São José. Programa de estreia, eu sou o coach André Santos e hoje nós estamos aqui no programa Faça Acontecer. Se você, assim como eu, é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, este programa também é seu. Nosso programa de estreia hoje está com uma pessoa aqui muito especial. A professora Márcia Zanon Benetti. Olá. Ela que é uma pessoa que participou nos Jogos Olímpicos 2016, ela vai comentar sobre isso no nosso programa hoje. E também ela é especialista e ela tem um mestrado em envelhecimento ativo, ela também vai comentar sobre isso no nosso programa. Eu vou contar um pouquinho sobre o nosso programa, como que funciona. Então, o programa ele nasceu de uma inquietação minha aí, eu que sou inquieto e insatisfação pessoal também, uma insatisfação que gerou um movimento, e é isso que acontece quando a gente não está satisfeito. Nós sabemos que hoje na televisão ou nas redes sociais nós temos muitas informações, então aí surgiu o meu interesse em realmente fazer algo formativo, e o programa Faça Acontecer é um programa que vai procurar trabalhar com a parte de formação. É isso que nós queremos. O Faça Acontecer quer sempre dar aquela ajudinha a você que está aí sentado ou está nos assistindo agora e que não consegue ter a coragem, ter aquele impulso de fazer as coisas acontecerem. Vocês aí verão casos de sucesso aqui que serão inspiradores também a cada um de vocês. É por isso que está aqui. Nós queremos resgatar até o nascimento da televisão, que foi justamente para a área da educação. Eu não sei se você sabia, mas a televisão nasceu com esse propósito, o propósito de ser educativo. Então nós teremos aqui todas as semanas casos de sucesso para que sejam inspiradores. O nosso cenário também ele foi aqui todo produzido pela nossa equipe técnica, que é fantástica. Eu já quero aproveitar e agradecer a Fabiana da Silva, que foi a responsável pela criação da nossa logo do programa. Aí o programa Faça Acontecer foi batizado por mim esse nome. E aqui no nosso cenário nós temos dois quadros fantásticos que são do artista Sebastião da Cruz. O Sebastião da Cruz é lá de Santo Amaro da Imperatriz, confrade da Academia Santo-Amarense de Letras e fazem parte de um acervo que se chama Santo Amaro Antiga. Então esses quadros, essas telas que são muito bonitas, elas são inspiradas em fotos lá de Santo Amaro da Imperatriz, fotos antigas. Quem tiver interesse em conhecer o acervo, pode entrar em contato aí com o e-mail do nosso programa, que é programa façaacontecer@gmail.com, o C aí sem o cedilha, e nós damos todas as instruções para que você também que queira visitar o acervo completo, que está lá em Santo Amaro da Imperatriz, possa fazer esse passeio belíssimo. Então o programa de estreia hoje está assim, cheio de novidades e com a presença da professora Márcia. Teremos aí 1 hora de muito bate-papo.
Professora Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso programa, minha querida amiga. É verdade, né, André? Obrigada pelo convite, obrigada pela participação, a oportunidade de falar um pouquinho da gente, né? Porque não tem como a gente falar das nossas experiências sem falar dos amigos também, né? Obrigada e já te desejo uma sorte enorme. Você é um mestre da comunicação. Eu sempre, antes de você se apresentar como coach, eu acredito que você também deveria se apresentar como mestre, porque assim é. Um mestre, um professor de mão cheia, que todos os seus alunos que passaram por suas mãos, eles sempre ficaram admirados pela qualidade das suas aulas. E hoje tu está transformando essa comunicação que tu tinha em 4 paredes, agora pela tela de vidro, né? Pela janela de vidro que é a televisão. Parabéns. Gratidão pelas palavras. Assim eu fico mais feliz ainda para poder começar esse programa de estreia. E quando eu convidei a professora Márcia, eu pensei, tem que trazer uma pessoa que realmente represente algo importante para não só a nossa região, mas o nosso estado e o nosso país. E aí foi justamente que eu pensei no nome da professora Márcia, porque além de ser uma excelente profissional da área de educação física, trabalhamos juntos durante alguns anos e eu pude experimentar o quão profissional que você é, Márcia. E além disso, quando você participou nos Jogos Olímpicos, isso daí já foi o auge, assim, acredito que para a sua carreira, né? E é sobre isso que nós vamos começar agora nesse primeiro bloco, conversando sobre a sua participação nos Jogos Olímpicos. Ai, que bacana, André. Então, assim, eu acho que para a gente começar mesmo essa fala, é bem importante a gente falar que na vida atlética a gente tem 3 vertentes, né? Ou você vira atleta, né? Assim, o topo, né? Atleta de uma seleção. Se você é um treinador, é ser treinador de uma seleção. E como árbitro, o topo de uma carreira é sim a participação olímpica ou a participação de uma Copa do Mundo, né? Eu, graças a Deus, tive já essas 2 oportunidades. Eu participei já de um campeonato mundial master, que foi realizado no Brasil, e dos Jogos Olímpicos, que também foi realizado no Rio de Janeiro em 2016. Isso sim é o auge. É uma felicidade surreal. Às vezes a gente não tem muita noção de tudo que a gente viveu e aconteceu, porque a gente estava ao lado do Usain Bolt, a gente estava do lado da Fabiana Müller, sabe? E assim, ó, a gente estava do lado dos nomes mais representativos do mundo, né? Mas para eu falar de Jogos Olímpicos, é sempre importante falar lá do início, né? E isso conta um pouquinho de você, né? Que isso é bem bacana, a trajetória, né? Então, assim, eu sempre fui atleta, por muitos anos de handebol. Lá na minha cidade natal, que é Videira, que é meio oeste catarinense, eu joguei handebol por muitos anos. E em função do handebol e de algumas propostas para jogar em outras cidades, eu fui jogando. E o esporte foi me oportunizando bolsas de estudo, ingresso numa faculdade, foi me oportunizando viagens. Até pouco tempo eu falei para minha mãe, que vai estar assistindo o nosso programa, que é sua fã. A gente, até pouco tempo, talvez uns 15 anos atrás, eu falei assim, eu nunca tinha ido a um hotel que não fosse pelo esporte, né? Então, assim, o esporte me oportunizou turismo, lazer, cultura, e eu acredito que o esporte é a grande ferramenta social que ainda não foi descoberta no Brasil. Mas, enfim, o handebol me deu vários caminhos, abriu várias portas, mas quando eu ingressei na faculdade, eu fiz faculdade de Educação Física na Universidade Federal de Santa Catarina. Quando eu cheguei lá, eu precisava me manter aqui, né? E assim, os meus pais me ajudavam com um pouco, mas eu precisava correr atrás da máquina e tal. E naquela época eu estava bem na transição entre ser atleta e viver disso, que no Brasil é uma coisa muito difícil, e estudar e trabalhar, né? E aí, como eu queria ficar dentro desse mundo, nesse universo delicioso que é o esporte, eu comecei a ser monitora da disciplina de atletismo na faculdade. Eu nunca tinha ouvido falar, porque lá no interior a gente só via na TV. Mas eu não tinha essa tradição. Quando eu comecei a monitorar na disciplina, comecei a aprender, estudar, e a cada dia era uma paixão. E isso foi aumentando, e virou um caso de amor. Eu casei com o atletismo, né? O atletismo é o berço de todos os esportes.
é o que talvez, na minha ótica, e eu acho que é a ótica da ciência também, é o que demonstra o cara é mais veloz, o cara é mais forte, o cara é mais habilidoso. E aí, conforme eu fui estudando, algumas outras oportunidades foram aparecendo na minha vida. E quanto mais eu me apaixonava pelo atletismo, mais eu me distanciava do handebol. Então, ao final da minha faculdade, eu passei de monitora de atletismo, da disciplina, para árbitra, porque aí eu precisava ter esse vínculo, né? Aí eu comecei a fazer os cursos de arbitragem de atletismo, isso em 1999. Então, esse ano eu completo 20 anos de carreira já como árbitra. E a partir daí começaram campeonatos regionais, campeonatos estaduais. E aí, conforme a nossa participação, a gente vai galgando degraus, né? E há uns 10 anos atrás, eu fiz a prova para a arbitragem internacional. Tive a sorte de passar em primeira mão. E aí a gente começou a fazer essas participações, né? E no ano passado, a gente teve uma oportunidade, em 2015, ou melhor, em 2014 eu tive o convite para participar de um Mundial de Atletismo Master, que para mim, depois eu acho que no segundo bloco a gente vai falar, que a área do envelhecimento é a área em que eu estudo muito, é uma área que eu sou apaixonada também junto com isso, junto com o atletismo. Então casou as duas coisas, né? E aí eu tive a oportunidade de conviver com pessoas centenárias que correm 100 metros a 12 minutos, pessoas com 80 anos que lançam um martelo a 80 metros de distância. Então, assim, é uma performance surreal e eu tive essa oportunidade. Aí, em função dessa participação, aí houve uma promoção e aí eu fiz um outro curso e teve uma classificatória aqui no Brasil, entre os árbitros brasileiros, para quem iria participar no Rio. Essa prova foi realizada em Curitiba, no final de 2015, uma prova teórico-prática. Tive a felicidade de passar. E em 2016 tive a oportunidade, que eu acho que é riquíssima, né? Hoje no Brasil são poucos os árbitros que têm essa oportunidade. O Rio de Janeiro, claro que inúmeros problemas em realização, políticos, enfim, mas foi a nossa grande oportunidade, né? E a gente agarrou ela, eu agarrei ela, não deixei soltar. E eu tive a oportunidade de participar tanto dos Jogos Olímpicos quanto dos Paralímpicos em 2016. Que legal, Márcia. É uma bela história e assim, quando nós escutamos o legado das Olimpíadas, muitas vezes somente o lado negativo, né? E a gente sabe que não tem somente isso. Se a gente vê somente o lado negativo, é como dar o banho na criança na banheira e jogar água suja com a criança dentro, fora, né? Assim, e tá jogando tudo fora. E não é assim, né? Tem o seu lado positivo e talvez você seja a pessoa aqui hoje para representar esse legado das Olimpíadas, né? Que bacana, André. É assim, ó, realmente a gente não pode fechar os olhos para o que aconteceu pós-Olimpíadas, mas isso também já aconteceu em outros lugares, pós a realização em Atenas, pós a realização, enfim. A organização brasileira é uma... Enfim, passamos por uma crise muito grande, mas em relação às coisas boas que ficaram, os legados positivos, sim. A gente pode se falar que a gente teve um ganho de estrutura, mas o know-how que a gente adquiriu, a experiência que a gente teve convivendo com esses grandes atletas, com grandes árbitros, a experiência de você estar próxima de grandes ídolos. E eu sou uma educadora, sou professora de educação física na sala de aula, né? E eu sempre digo que uma das grandes carências para as nossas crianças é a aproximação de grandes ídolos, né? Então, a gente já aproveita o canal, né? Grandes ídolos se aproximem da educação física escolar, porque assim a gente vai perpetuar o esporte para outras décadas e assim por diante, né? Esse distanciamento, que talvez seja um empoderamento do esporte, que isso pode causar, porque está muito associado à fama e tal, mas tem afastado muito aonde todos começaram, que é a educação física escolar. Então, nas Olimpíadas, eu tive a oportunidade de ver pessoas muito simplórias. Até vou fazer um destaque assim, de coisas que aconteceram, assim, que
fora de toda a nossa cultura. Então, além do banho de cultura que a gente teve, né? Tudo isso que a gente adquiriu lá não tem preço. É intangível, assim, porque é algo que não tem como eu escrever num livro, porque são sensações que eu tive, que eu e outros colegas tivemos, que é indescritível. Mas um dos fatos, assim, né? E se hoje tu me perguntar entre Paralimpíada e Olimpíada, eu te digo com 100% de certeza, não deixe de ir para uma Paralimpíada se tu tiver oportunidade. Porque as experiências, as histórias de vida que aqueles atletas têm é surreal de verdade. Então, vou contar uma história. Sou uma contadora de histórias também, né? Em um dos torneios do salto em altura, quem ganhou foi um garoto amputado, com uma perna só, né? Ele era amputado e ele saltou e ganhou, e ele tinha uma estatura mediana, em torno de 1,78 m, por aí. Para salto em altura é uma estatura mediana. Ganhou a prova. Daí havia um ritual. Os três medalhistas saíam por um corredor da imprensa até chegar onde tinha a sala de dispersão e tal, né? Sala do doping e tal, né? E por algum motivo veio uma mulher falando uma língua que a gente não conseguia reconhecer e um monte de segurança atrás dela, né? E ela veio com um celular na mão. E aí ela entregou para o cara, e aí houve uma comunicação na língua que ela falava, que eu não sei te dizer, era uma língua típica daquele país. Ele disse assim, quem está falando é o rei do país. O rei do país disse para ele que ele podia fazer um pedido e que naquele momento ele ia realizar o pedido. E ele pediu uma casa para a família. Olha. E aí, se realizou de verdade, a gente não sabe. Mas olha em que universo a gente estava, né? É algo assim que para o nosso dia a dia... Não é comum. Não é comum. E Nada. nem imaginável, né? Essa é uma de muitas histórias que eu Quantos levo de lá. dias foram lá, Márcia? A gente ficou envolvido em torno de 90 dias, né? Foram 15 dias de evento, mas tiveram muitos dias de pré-evento e pós-evento. Então, foram 90 dias que a gente ficou à disposição. Eu me lembro que nessa época trabalhávamos juntos, né? E realmente foi um parto, né? Assim, desde o início do processo até quando você foi lá para participar e a gente pôde acompanhar. Mas foi um momento, assim, mágico, né? Foi mágico. É assim, ó, a gente que gosta de esporte, eu acho que muitos dos que estão nos assistindo vão entender o que eu estou falando. Em alguns momentos da prova, que uma das primeiras provas que eu assisti, que eu estava lá pisando na grama, acompanhando todo o campeonato, foi a vitória do atleta da Grã-Bretanha, que eu não me recordo o nome, mas ele quebrou o recorde que perpetuava há muitos anos dos 10.000 metros. E assim, o ginásio, o estádio, né, que é o Engenhão, né, ele foi inteiro ao delírio, todo mundo levantou, começou a bater palmas e tal. E assim, tu tinha que manter a pose, ficar concentrada na postura ideal e as lágrimas correndo, correndo, correndo. É muita emoção. Foi surreal. Quantas horas dormia por dia aí? A gente dormia, foi assim, então vamos falar dos bastidores agora? Assim, a gente trabalhava muito, e a gente fala entre os nossos amigos mais próximos, agora já dá para falar, né? Assim, é um evento de muito trabalho, os bastidores é muito cansativo, a gente dormia, assim, o dia que eu dormi mais foi 4 horas, foram 4 horas, né? Eu dormia muito pouco, porque a gente tinha o turno da manhã e o turno da tarde. Então, o turno da manhã e o turno da noite. E à tarde era montagem e à madrugada era montagem, né? Então, a gente fazia escalas de montagem, Aí precisava dos batedores da polícia para levar a gente, porque os árbitros não podiam andar sem escolta. Então, era uma logística. Mas assim, ó, eu vou te dizer uma coisa. A gente que é da área de eventos, né, que a gente organiza eventos, eu sei que você também organiza eventos, a experiência que a gente adquire num grande evento é demais, assim. E isso eu posso afirmar para todos. As Olimpíadas foram perfeitas. O pós, nem tanto, mas foram perfeitas. Como evento, né? Foi surreal. A equipe brasileira, assim,
eu até faço uma fala, quando eu vou falar dos Jogos Olímpicos, que nós temos muitos funcionários públicos que trabalharam vinculado aos Jogos Olímpicos, né? A questão da insegurança, né? Policiais, equipe dos Correios. Gente, a logística é fantástica. Que ótimo, que Nós ótimo. temos até uma situação muito engraçada que a gente teve um episódio nas Olimpíadas anteriores, né, do sumiço da vara da Fabiana Murier, né, quando ela foi saltar e tal. E isso, assim, a gente malhou muito, né, a organização dos Jogos Olímpicos de Londres em função disso. Então, eu que estava próximo da logística, a gente percebia o quanto a gente não podia errar para não, né? E foi tudo muito perfeito. Nós tínhamos colegas excelentes, profissionais altamente gabaritados, brasileiro, daqui da região. Está ótimo o nosso bate-papo aqui, Obrigada. mas nós vamos a um breve intervalo comercial e já retornaremos. Vamos continuar falando mais sobre as Olimpíadas 2016. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Linhares, passando por aqui para convidar você para acessar o site da Primer TV e acompanhe a nossa programação em tempo real, primertv.com.br. A Primer TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você. Deixe com JJ Jardinagem a manutenção e todos os cuidados para manter seu jardim bonito, limpo e agradável. Ligue 999 37 6581 e livre-se do mato indesejável. Valorize seu patrimônio. Bem melhor Europa, especial Itália. E já estamos de volta aqui na Primer TV. Estamos no programa Faça Acontecer, aquele programa que é para você também apaixonado por educação, bem-estar e coaching. Nós queremos dizer que estamos ao vivo e também estamos aí ao vivo no Facebook da TV Primer. Então, quem quiser pode nos acompanhar aí, entra, já deixa o like, diz aí, comenta se está gostando ou não. Os amigos da professora Márcia, eu sei que tem milhares e milhões, né, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Sei que tem pessoas nos acompanhando hoje no Paraguai, na França, então eu já aproveito e mando um abração aí para vocês que estão nos acompanhando. Quer deixar um beijo também para alguém? Eu quero, para minha mãe, que também está acompanhando a gente lá no Oeste Catarinense. Mãe, aquele beijo.
Beijo, minha fã, né? Você. Dona Silvina. Um abração, dona Silvina. Então, Márcia, nós vamos continuar falando sobre as Olimpíadas, né? Você nos contava aí um pouco sobre a parte do sacrifício também que era, e imagino que para os atletas também, né? Então, eu sempre penso que para você atingir o topo, né, você tem uma vida de muitos sacrifícios, né? Aquela conotação que esporte é saúde, a gente precisa desmistificar isso, porque esporte de alto rendimento não é saúde. Causa muita lesão, é o conceito de saúde, bem-estar físico, social e mental, mas você tem muitas privações. Agora, esporte, ele é uma ferramenta social. Então, assim, nessa pirâmide em que no topo chegam poucos, né? Lá na base da pirâmide tem o esporte escolar, que é uma das coisas das quais eu estudo, eu trabalho, né? O esporte escolar é a base e ali tem muitos atletas, ali sim. Ali é saúde, ele proporciona uma inserção social muito grande. É fabuloso os benefícios que o esporte pode proporcionar, principalmente para uma criança e para um adolescente, né? Idosos, né, que é a minha grande paixão, né? Hoje a gente percebe que muitos idosos estão praticando muitos esportes. A gente vê que o número... Eu participo quase que semanalmente em corridas, final de semana arbitrando, e a gente percebe que a grandiosidade do pelotão de pessoas de maior idade, que já passaram dos seus 60 anos, só cresce. E o vigor físico deles é impressionante, coloca qualquer adolescente no chinelo, sabe? Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais me aproprio de conhecimento, eu percebo que hoje a nova face do envelhecimento é outra. E esse idoso que envelhece praticando esportes, meu Deus. E aí nós já entramos no tema dos seus estudos, né, Márcia? A Márcia tem um estudo muito interessante. Quando eu a conheci, assim, ela contou, e eu também tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, que ela estuda as pessoas centenárias, né? Então eu lembro que a Márcia, quando a gente se encontrava e conversava, ela falava: eu só me interesso por pessoas acima dos 100 anos. Então não são muitas, né? Como que é essa experiência, Márcia? Ou são muitas? São muitas. Então, André, quando eu acabei... Preciso fazer um preâmbulo, sim. Preâmbulo. Então, assim, quando eu me formei na faculdade, a minha primeira oportunidade de emprego foi num projeto vinculado ao SUS, onde eu trabalhava atividade física para pessoas que estavam envelhecendo ou com doenças crônicas, né? E quanto mais eu fui trabalhando, mais me apropriando de conhecimento e tal, eu fui percebendo o quanto a atividade física tinha impacto no curso e na qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, a partir daí, eu comecei a ter esse ofício, vincular esse trabalho, e em um determinado momento da minha vida, que eu tive que me apropriar, a minha avó, Dona Marina, em algum momento que eu tive que me apropriar de trabalhos, de saberes, uma das coisas que mais me davam prazer era estudar o envelhecimento. Sempre convivi muito próximo dos meus avós, das minhas avós, né? Morei muitos anos com a Dona Amabile e depois com a... Não morei com a Dona Marina, mas a minha nona, que assim a gente chama na colonização italiana. Me aproximei muito dela. E depois eu fui me aproximando cada vez mais de vizinhos idosos, e assim foi. E eu percebi um bom negócio, né? Só que é um negócio tão interessante, porque é aquele negócio que me dava geração de recursos, né? Me dava renda, mas ao mesmo tempo eu tinha muito prazer em trabalhar, né? Aí, enfim, fui trabalhando. Quando eu vim morar em Florianópolis, depois de casada, isso foi em 2005, eu tive a oportunidade de desenvolver, junto à Faculdade Municipal da Palhoça, um projeto que foi uma grande referência nacional. Ganhou prêmios internacionais em Conferência Internacional do Idoso, realizado em Praga também. E lá a gente desenvolveu, nos moldes de outros projetos já bem-sucedidos, colhendo um pouquinho de informações de vários, mas desenhamos um que tivesse a cara da Palhoça. E elaboramos... Esse projeto foi um projeto de criação
de 2 pessoas, que foi a dona Dirce e o professor Jaime. Eles que escreveram o projeto. E eu entrei logo no início com a prática dele, né? E aí fui vivendo e fui apoiando, fui elaborando, fui reestruturando junto com eles. E em um determinado momento, passado acho que 1 ano, eu tive a oportunidade de assumir a coordenação desse projeto. E num grupo que tinha 50 idosos, a gente fortaleceu o braço do lazer, da atividade física e de atividades extras, né, curriculares, no qual eu trabalhei com você, que você ministrava espanhol, que é a sua área de formação também. Apareceu uma fotinho ali com as alunas. E lá a gente expandiu o programa de 50 alunos em 2 anos para mais de 200 alunos. E o mais interessante é que nesse grupo eram alunos? Eram alunos. Tinham chamada, tinham matrícula, mas eram amigos. Então é o que eu digo, assim, eu trabalhei com prazer, com amor, por muitos anos com esse grupo. Foram exatamente 11 anos de trabalho, vinculado à prefeitura, à faculdade, e a gente desenvolvia muita gente. E eu percebi ali o nosso poder em transformar algumas pessoas. E muito associado ao nome do seu programa, a gente fazia acontecer, né? Então, vou contar mais um caos, que é bem importante. A gente tinha uma idosa que se chamava Dona Zaidir. Dona Zaidir mora no meu coração, hoje ela é uma amiga minha, ela não é mais uma minha aluna. A Dona Zaidir, ela é uma negra linda, maravilhosa, super empoderada, dona de um brechó maravilhoso, mas ela não sabia dirigir. E o grande sonho da vida dela era aprender a dirigir. Mas eu não... Aí o negócio era que ela não sabia ler primeiro, né? Então, começamos a galgar degraus por degrau. Dona Zaidir, vamos ensinar a... Primeiro ela se alfabetizou. Assim que ela estava alfabetizada, já reconhecia placas, letras e tal. Isso foi um caminho de 10 anos, né? Reencontrei ela esses dias no centro de Florianópolis e ela assim, Márcia, já estou atravessando até a ponte de carro. Então, olha só, é uma história, é uma nova reconstrução de história através da educação, né? Da educação, da promoção da atividade física, porque eu acredito muito que existem muitos intelectuais que esqueceram que precisam movimentar o corpo também, né? Para ser saudáveis, né? Então, assim, hoje, a atividade física ela tem que andar junto com a aquisição da cultura, né? Então, a gente tem que trabalhar corpo e mente, né? Para que a gente possa ter uma qualidade de vida e um envelhecimento ativo. Fomos parar até em Buenos Aires, né, Márcia? Com o grupo lá da Faculdade Municipal de Palhoça, o grupo da Maturidade, fizemos um intercâmbio e caminhamos muito, né? Então, podemos contar das nossas aventuras, né? Eu era colega do professor André na faculdade, ele era meu colega literalmente de trabalho, mas a amizade começou porque nós éramos muito sonhadores. E aí, a gente não aceitava muitos nãos, né? Sim. E a gente falava assim, não, mas eles não podem ir. Podem ir sim. Desde que tenha planejamento, estrutura, organização, podem sim. Se a gente vai precisar lá caminhar, a gente dá um jeito em tudo. Enfim, fizemos o nosso pacote, tu encabeçou toda essa parte de organização e tal, e eu do estímulo com as idosas, organização da parte de estrutura com todas as idosas, e fomos. Ficamos lá uma semana levando elas, algumas nunca haviam viajado. Tinha uma que nunca tinha cruzado a ponte, né? Nunca se... Eu tive o prazer de ir outra vez, outra viagem, mas você já foi outras vezes, né? Foi até Bogotá, que eu queria ter muito ido, mas não fui por causa das Olimpíadas. Época boa. Época boa. Mas assim, ó, a gente acredita... E a mensagem que eu vou deixar em relação ao envelhecimento, que eu acho que é muito positiva para todas as famílias que estão nos assistindo, para os amigos que vão compartilhar, assim, ó, respeite o tempo de quem está envelhecendo. Respeitando o tempo de quem está envelhecendo, ele pode fazer tudo, tudo. E permita que essas pessoas façam as suas coisas. Só assim elas vão conseguir viver bem. Se ela não caminha mais tão rápido, reorganize o teu tempo se tu quiser andar com ela. Mas deixa ela andar junto. Convide ela para andar junto. Faça com que as suas pessoas saiam de casa.
trabalhe muito com música, as pessoas precisam ouvir música, música remete a emoções, e já deixo um abraço à nossa amiga Nájila, né, que trabalha muito essa parte de música com os idosos. A música, ela faz com que você viva emoções que remetam à sua infância, à sua adolescência, à sua vida adulta. Envelhecer é muito bom. Eu tô com 40 anos ainda, mas eu acho que eu me inspiro muito nessas pessoas e vejo que, meu Deus, elas têm uma vida maravilhosa, eu quero viver assim. E os meus centenários, né, dos quais eu entrevistei muito tempo, né, eu fiz uma pesquisa, fiz parte de um núcleo de pesquisas, fiz a pesquisa piloto aqui em Florianópolis, eram 48 idosos centenários, e essa pesquisa ela ganhou prêmios, Prêmio Bradesco, enfim. Eu trabalhei 1 ano, o projeto ainda perpetua. Me parece que agora eles estão fazendo a coleta de dados no estado inteiro de Santa Catarina. Eu foquei só no município de Florianópolis. E uma das coisas que eu aprendi, era um trabalho? Era. Foi a minha dissertação de mestrado? Foi. Deu para completar? Deu. Mas eu aprendi tanto com eles, que o trabalho de conclusão de curso ficou pequeno perto do legado que eles me deram, né? Que essa pesquisa me proporcionou. Então, uma das coisas que eles falavam, que era a dona Otília, ela era sogra de um grande reitor da faculdade, enfim, da Universidade Federal, e ela disse assim para mim, minha filha, vocês não vão viver tanto quanto eu vivo. Eu falei, por que, dona Otília? Porque vocês querem fazer tudo ao mesmo tempo. Calma, a vida é longa, dose um pouquinho de cada vez, para você não ficar cansado. E ela dizia muito algumas gírias, né? Para vocês não ficarem estuporados, enfim. Dose as coisas ao longo da vida. Olha, veja eu tenho 100 anos e ainda planto rosas, que era um hobby dela, né? Então, às vezes, quando eu estou com aquela agenda super apertada, eu fico repensando algumas coisas, né? E lembra das palavras dela, né? Está viva ainda? Me parece que não, mas se estivesse viva agora, estaria com alguns 108 anos, né? Uhum. A idosa mais velha que eu entrevistei aqui em Florianópolis, ela morava numa ILPI, que ficava lá na Cachoeira do Bom Jesus. Ela morava mais de 20 anos lá. Ela era filha de mineradores de Criciúma, que toda a família morreu. E ela foi acolhida ali. Ela tinha 111 anos, em perfeita condição. A única coisa que ela tinha era incontinência urinária. Tomava remédio? Nenhum. E aí, quando você chegava perto dela, ela dizia assim, seja feliz, seja feliz. A alegria que nos move para o dia de amanhã. É lindo. Que ótimo. E aí, estamos falando em Palhoça, e Palhoça hoje está de aniversário, né? Exatamente. Então, um grande abraço aí a toda a população de Palhoça. Eu não sou nascido lá, mas atualmente vivo em Palhoça já há alguns anos. E realmente é uma cidade muito querida, muito boa para se viver. Só tenho boas recordações, oportunidades. Então, fica um grande abraço, um grande beijo a cada um aí que vive em Palhoça. Muitas vezes comentamos sobre as praias de Palhoça e falamos como Florianópolis, né? Isso aparece nacionalmente ou até internacionalmente. Então, Guarda do Embaú é Palhoça, Pinheira é Palhoça, Praia do Sonho é Palhoça. Então, chegou a hora da gente falar o que é de Palhoça também. Claro que estamos da grande Florianópolis, mas faz parte de Palhoça. Então, fica o meu grande abraço aí a Palhoça. Então, envelhecimento, né, Márcia? O que mais podemos falar de envelhecimento ativo? O idoso, ele pode, em casa, praticar os exercícios através das atividades do dia a dia? Pode sim. É assim, ó, hoje, com o advento da tecnologia, da internet, né? Hoje, muitas pessoas estão fazendo que têm limitações para sair, né, de casa, podem fazer as suas atividades físicas através de um educador físico que esteja passando essa aula via internet, via TV, enfim. Mas existe uma teoria japonesa que diz assim, ó, esteja se movimentando, movimente-se. Você estando em movimento, isso faz com que você tenha boa saúde, né? Então, o que não pode é ficar parado, né? Agora, existem algumas coisas que estão acontecendo, que é um movimento bem interessante que está começando agora,
que é a questão das atividades feitas em grupos, né? Então, caminhadas feitas em grupos, é um movimento que tem crescido há muito tempo. Já teve esse movimento há muitos anos atrás, aí depois as práticas de atividades físicas, elas ficaram, vou fazer sozinho, talvez por uma questão de violência. E hoje, um dos grandes maus que assolam a população é a depressão. E a solidão no envelhecimento é o grande vilão. A solidão. A solidão, às vezes, não significa você estar só. Porque, às vezes, você pode estar com uma casa cheia de gente, mas se todas as pessoas estiverem com o celular na mão, aquele idoso que não tem acesso à tecnologia, talvez esteja se sentindo muito só. Ele quer, talvez, conversar sobre uma receita de bolo, sobre uma experiência do dia a dia, sobre alguns sentidos, sobre o que está se sentindo, o que está pensando, memórias. Mas hoje, infelizmente, no reduto da casa, está todo mundo envolvido, né, com o celular, né? E essa solidão das pessoas tem aumentado muito. Então, há um movimento, sim, que está crescendo. Eu percebo na Grande Florianópolis a volta da valorização do vizinho, do hábito de conversar. E esse idoso, ele está nos ensinando a reviver, sabe? Procurando uma companhia próxima e saindo de casa. Sair de casa, se movimentar, está resgatando a saúde de muitas pessoas. A experiência do cara a cara de volta, né? Tudo é um ciclo, né, André? É assim, a vida é um ciclo. Eu acho que os legados, a vida é um ciclo, os ensinamentos, os legados são um ciclo, né? Então, assim, muitas das culturas que a gente tinha, né? Eu sempre brinco que eu aprendi com algumas amigas arquitetas que varanda é uma adaptação brasileira às casas europeias, né? Sim. E que essa adaptação era para literalmente bater papo com os amigos. E agora as varandas estavam vazias, porque ninguém mais conversava, né? E há, sim, um movimento muito forte das pessoas começarem a resgatar esses contatos. E para quem ainda não entrou nessa nova onda, procurem amigos, formem rede de amigos. Talvez vocês não façam grandes amigos, mas procurem companhias. É assim, não ache que a companhia vai bater lá na sua porta. E aí, quer caminhar? E qual foi a tua ação? Faça acontecer, né, André? Saia da sua casa e procure uma companhia também para fazer algumas atividades. Em ter essa iniciativa, né? E eu acho bem interessante que muitas prefeituras aí têm se preocupado também com o idoso, né, Márcia? Eu falo, por exemplo, da cidade que meus pais vivem aí, que tem a Casa do Idoso, que recebe o idoso durante o dia todo para várias atividades, então isso é muito importante também, né? Política pública com relação a isso. Do ponto de vista das políticas públicas, é importante a gente falar que existe um movimento demográfico no Brasil que já tem acontecido em países de primeiro mundo, né? Que é a inversão da pirâmide etária, né? Então, assim, hoje a pirâmide etária, teoricamente, deveria ser composta na primeira faixa, né? Por crianças, depois adultos e idosos na pirâmide, né, no topo da pirâmide. Mas hoje no Brasil, em 2020, há uma projeção, uma estatística já confirmada, que em 2020 essa pirâmide no Brasil ela virou um bloco. E há uma projeção para 2050 que essa pirâmide ela vai inverter. Então, a base ela vai sustentar um peso grande na sociedade, né? Sim. Acho que talvez seja por isso de uma corrida muito feroz assim para uma reforma previdenciária, por cursos técnicos, sabe? Algumas coisas, alguns movimentos políticos estão acontecendo em função dessa transição demográfica. Do ponto de vista de políticas públicas para idosos, eu que sou uma educadora e trabalho em escola, eu tenho percebido que o número de crianças já tem diminuído, principalmente no reduto de escolas particulares. As crianças têm diminuído, o número de crianças iniciando a escola, e estão aumentando a necessidade das prefeituras e órgãos privados, né, de aumentar as casas de apoio ao idoso, né? Fantástico. Nós continuaremos logo após o intervalo, aí com o finalzinho do envelhecimento ativo, e vamos falar também das atividades atuais da professora Márcia, que é diretora de escola. Aguarda aí que já voltaremos.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Linhares, passando por aqui para convidar você para acessar o site da Primer TV e acompanhe a nossa programação em tempo real, primertv.com.br. A Primer TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você. Deixe com JJ Jardinagem a manutenção e todos os cuidados para manter seu jardim bonito, limpo e agradável. Ligue 999 37 6581 e livre-se do mato indesejável. Valorize seu patrimônio. Olá, meus amigos. Não esqueça, assista ao nosso programa, o programa Todo Dia, através do site, do Instagram e do Facebook, aqui na Primer TV. Um abraço! Programa Faça Acontecer, bem-estar, educação, coaching é aqui conosco. Hoje, então, com a presença da professora Márcia, ela que foi árbitra nas Olimpíadas 2016, ela também trabalha aí com a linha do envelhecimento ativo e agora ela vai nos contar um pouco a sua experiência, nova experiência agora, né, Márcia, como diretora escolar. Ela que já tem toda uma bagagem aí como professora na rede estadual, agora também atuando como diretora. É isso. É um grande desafio, sabe, André? Caiu de paraquedas, era algo que eu queria muito, mas eu imaginava daqui uns anos, alguma coisa mais para frente. Mas alguns outros eventos que aconteceram comigo alguns anos, no ano passado, enfim, me fizeram repensar. E como tudo na vida é ciclo, né? Eu sou já professora há 20 anos, 21 anos de sala de aula. E eu gosto de encarar novos desafios. E eu estava planejando o que eu ia fazer, né? Porque sou professora universitária também do curso de Educação Física, onde formo professores, né? E mando aqui meu abraço a todos. Sou professora e era professora de sala de aula, de chão de quadra, né? Que a gente diz. E aí houve essa oportunidade, eu realmente abracei ela na escola onde sou efetiva, próximo da minha casa. Outros diretores fizeram bons trabalhos por lá, destaco aqui o trabalho do seu Zé, que foi um grande inspirador para mim. E aí apareceu essa oportunidade, agarrei, e agora eu estou vivendo, os meus alunos queridos, e agora eu estou vivendo uma nova oportunidade de gestão escolar, né? Porque hoje não se fala mais muito no cargo de diretor, mas e sim de gestor, né? Porque a gente procura fazer a gestão administrativa, financeira, pedagógica, né? Um dos grandes desafios, eu acredito, que a gente tem na educação, né? É formar cidadãos e não só dominadores daqueles conteúdos, né? Então a gente procura ensinar muito mais do que matemática, português, geografia. A gente procura ensinar também outras atividades e como direção eu posso fazer isso agora, né? Então, mediar alguns conflitos, assim por diante. Tarefa aí desafiadora, né? Muito. Porque como gestora,
São muitas situações, né? Muitas. Uma caixinha de surpresa cada dia. E sempre aprendendo, né? Sim. Dizer que hoje, porque assumi o cargo, sei tudo, não. Talvez o dia que eu estiver saindo do cargo, porque hoje estou diretora, né? Sim. E eu acredito que é um cargo que tem que ser rotativo, cada um tem que trazer suas ideias, mas hoje tenho muito a contribuir, mas tenho certeza que no meu último dia do meu mandato, eu terei situações das quais eu ainda não aprendi, né? Mas eu estou encantada, eu estou super feliz. Eu sou muito dinâmica, né? Sim. Então eu estou fazendo aquela escola literalmente sacudir poeira. Adoro uma festa, né? Na verdade, assim, festas pedagógicas. Sim. Então, estou tentando, como uma linha do meu trabalho, fazer com que as crianças gostem de vir para a escola. Hoje elas já gostam, né? Mas não só pela merenda. Gostem de estudar, gostem daquele espaço, daquele ambiente, trazer projetos dinâmicos. Hoje a gente está com um projeto de sustentabilidade fantástico e eu estou procurando apoiadores, não sei se cabe. Claro. Nós estamos procurando apoiadores para fazer uma horta escolar. A gente precisa só de adubo e de madeira para fazer as canchas dos canteiros, né? A gente já tem as garrafas PETs, os pneus, mão de obra, mas eu preciso disso. Adubo, terra preta e as canchas. Mas, como nós falamos, né, que eu e você temos, eu acho que um perfil muito parecido, eu sou inconformada com o não. Então, se eu tomo um não aqui, eu vou no outro, até chegar no sim, né? Então, quem quiser nos apoiar também, Escola Edith Gama Ramos, que fica no bairro de Capoeiras. Excelente. Colégio estadual, né? É um colégio estadual, esse ano ele faz 55 anos de fundação. É uma escola extremamente tradicional de ensino fundamental, ciclo 1 e ciclo 2. Temos atualmente 680 alunos que estudam em 2 turnos, né? Temos excelentes alunos, muitos dos nossos alunos oriundos de escola pública, né? Eles entram em centros federais de estudo, formam-se grandes profissionais nas áreas. Até ontem mesmo eu estava falando com um colega, né? Até mesmo o nosso aluno que vai trabalhar de balconista numa loja tem boa índole, é um cara que cumpre com seus horários. E eu acredito que muita dessa formação de ser cidadão, de valores, junto com a família, ele aprendeu na escola. Que excelente. Aproveita o gancho aí, Márcia, e você falou algo sobre eu estou como gestora, né? Então fica uma dica de coaching, que muitas vezes quando as pessoas não sabem ou não definem muito bem a sua missão, elas acabam falando, porque eu sou médico, eu sou psicólogo, eu sou apresentador, ou qualquer outra profissão. E, na verdade, eu não sou, eu estou, porque a nossa missão a gente pode realizar em qualquer área. É por isso que aí você se realiza, né, ou se realizou e continua se realizando como árbitra, como professora, como educadora física. Então, a gente se realiza através das várias e infinitas possibilidades que nós temos nesse mundo. Isso que é importante, né? Sempre se reinventar. Essa é a assim, palavra. é uma das coisas que eu mais defendo e mais acredito como linha de pensamento, né? A gente tem que entender que tudo na vida é ciclo. Se eu estou no topo, eu tenho que saber que talvez vai ter o declínio, é a volta, né? Sim. Mas quando eu estiver começando a cair, eu já tenho que começar a projetar novos sonhos, novos projetos. E quando eu estiver caindo, eu agarro naquele novo ciclo e recomeço o novo ciclo, né? Às vezes eu não consigo agarrar novas coisas, né? Vou lá para o fundo. Mas calma, que o ciclo volta, né? E assim, a vida é super interessante. E sobre isso, até sobre sou, né? Uma das coisas que eu mais falo quando eu trabalho com envelhecimento, se eu puder pegar esse ganchinho ainda, Claro. né? Eu trabalhei muitos anos com essa parte da capacitação de pré-aposentadoria, né? Que foi do braço empresarial do trabalho com envelhecimento. E eu sempre dizia para as pessoas que estão próximas do ciclo de encerramento de um ofício, né? Você diz assim, eu sou cinegrafista, eu sou apresentador, sou professor, sou bancário. Ao final lá dos teus 30, 35 anos, tu vai se aposentar. Mas tu se aposenta
do ofício. Tu não se aposenta da vida. Exato. Né? A vida tá ali. A vida começou quando você nasceu, quando você foi gerado e vai acabar lá algumas horas depois que tu partiu para outro mundo, né? Então, assim, a vida continua. E a vida não pode... A gente não pode se aposentar da vida, né? Então, isso que eu deixo... não sou coaching, eu admiro as pessoas, mas eu sempre procuro trabalhar com essa missão de levar essa informação para as pessoas, principalmente porque eu vivi dentro da minha casa, quando a minha mãe se aposentou, né? Ela se aposentou na época que se aposentava muito nova, né? 42 anos. E agora, o que eu vou fazer? Tentou se inserir no mercado de trabalho de novo, no entanto, ela não tinha qualificação para os novos tempos. E aí ela não conseguiu. Entrou numa depressão, né? E assumiu o papel de vó, mas eu sei que há uma frustração bem grande dentro dela, porque ela gostaria de fazer biblioteconomia e tal. Infelizmente, por mais que a gente tenha um incentivo familiar, talvez faltou ajuda profissional para ela ter galgar novos caminhos, né? E a gente sempre acredita assim, que às vezes a gente precisa dessa ajuda profissional, né? Por isso, nós educadores, gerontólogos, né? E vocês, coaching, pode colaborar muito com isso. Fantástico. E Márcia é uma pessoa muito ativa, os finais de semana, às vezes eu mando mensagem para a Márcia e Márcia está em outra parte do planeta, né, Márcia? Aí muitos trabalhos após as Olimpíadas, né? Muitos. Eu sou árbitra da Federação Catarinense de Atletismo, né? E quase todos os finais de semana, pelo menos a cada 15 dias, trabalho em corridas. Hoje o esporte que mais cresce no mundo são as corridas, né? Corridas de rua. E a gente sempre está atuando, ou fazendo a locução, ou fazendo a arbitragem, ou como apoio. E quando eu não vou para trabalhar, eu vou para assistir, porque é algo que realmente eu gosto. Que ótimo, é apaixonada pela profissão, realmente. Com certeza. Bom, eu quero aproveitar, aí nós estávamos falando de envelhecimento, idosos. Neste livro meu, que é o Escutatório, algumas dicas de como escutar mais e melhor. Então, aí nós temos aqui um capítulo que é dedicado a justamente escutar a voz da experiência. Então, escutar a voz da experiência é justamente escutar as pessoas mais idosas, que têm muito a nos ensinar. Então, você que tem interesse pode entrar em contato aí através do e-mail do nosso programa. E este outro livro também, Relatos de um Garoto de Luxo, da Prostituição a uma Nova Vida, também uma história fantástica e uma história de uma pessoa que mudou a sua vida, saiu da prostituição e retornou a uma nova vida. Fica a dica de leitura, são os meus 2 livros. Neste semestre ainda teremos o lançamento de mais um, que se chama Educação e Terapias em Ação. Então, um livro que está sendo escrito aí por vários autores e vamos lançar no mês de julho. Márcia, palavras finais aí, quer mandar beijo para alguém, quer agradecer alguém? Manda um abraço para o pessoal da escola, né? Da faculdade também, você não falou o nome da faculdade, pode falar. Ai, gente, eu vou começar a falar tudo. Então, vamos mandar vários, né? Um minuto. Um grande abraço a todos da escola, né? Obrigado por ter aberto as portas para mim. Eu já sou ali da casa, mas agora como gestora, né? Então, assim, um grande beijo aos meus colegas, aos meus alunos da faculdade. Eu dou aula também à noite na faculdade FADESC, Uniaselv, Polo na Palhoça. Então, o nosso beijo. Hoje estão tudo de folga, né? Não tem aula, né? Sim. Nosso abraço aos meus colegas de atletismo, a todos os amigos. Mas eu quero dar um abraço bem especial depois ao meu amigo André. Muito obrigado. Que merece um abraço bem especial. Obrigada por tudo, de verdade. Eu me sinto orgulhosa, sou sua fã de estar nesse programa. Queria que você derramasse lágrimas, mas eu sei que você é um homem controlado, mas eu te desejo todo o sucesso do mundo, que eu sei que você vai colher, né? Então, siga em frente, meu bem, com os teus sonhos. Que ótimo, eu agradeço a sua presença aqui Obrigada. No nosso programa. Acredito que como estreia não poderíamos começar de melhor forma, né? Porque você realmente é uma pessoa que faz acontecer e vem fazendo acontecer. E tenho que confessar que também sou teu fã.
Quando trabalhávamos juntos, nos divertíamos muito. E isso é importante quando trabalhamos e fazemos aquilo que gostamos, né? É verdade. Eu quero deixar então aqui um grande abraço a todos que nos acompanharam. Quero deixar um beijo aí para a família, minha mãe que está acompanhando agora ao vivo, meu pai, meus irmãos. Quero também deixar um abraço aí e agradecer aos nossos patrocinadores. Nós temos aí o Fusion Cabeleireiros, Centro de Estética, temos também a F14, temos também o Camping Beira Rio, lá na Guarda do Embaú. Também quero deixar aquele abraço. E nós voltaremos a semana que vem, então, e falaremos sobre neuropsicopedagogia. Que é isso? Estará aqui conosco Letícia Mello, lá do Espaço Transformar. Vamos falar mais sobre educação. Então, a semana que vem nos encontraremos novamente. Um grande beijo, abraço a todos. Tchau. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Linhares, passando por aqui para convidar você para acessar o site da Primer TV e acompanhe a nossa programação em tempo real, primertv.com.br.